Candidato Lula, o senhor, afinal, é a favor da transposição das águas do São Francisco ou é contrário? Veja, primeiro é irresponsabilidade colocar isso como uma coisa definitiva hoje, se você não levar em conta a necessidade de recuperar a cabeceira do Rio São Francisco. Porque a irresponsabilidade desmatou praticamente todo o cerrado, matou muitos afluentes. E quando você sobrevoa de avião hoje o Rio São Francisco, você vê grande parte dele assoreado. Eu acho que é preciso você, quem sabe, se você unificar os cientistas brasileiros, a universidade, os geólogos e geógrafos, é capaz que um dia você consiga juntar com a bacia do Tocantins e trazer água para que a gente possa fazer a transposição. Agora, cuidado, garotinho, com o negócio da Poços Artesianos, porque não tem tanta água assim como se fala. A maior quantidade de água é no aquífero Gurjeia, lá no estado do Piauí, no Vale do Gurjeia, que está jorrando água, jogando fora sem nenhum proveito. Tem poço de 1 milhão de litros d'água, sabe, por dia que está jogando fora. Candidato Garotinho, o senhor citou a Sudene e falou aquela palavra mágica, corrupção. O senhor planeja trazer de volta a Sudene e, de uma maneira a deixá-la absolutamente à prova de corrupção? Tem alguma saída para essa questão? Esse é nosso compromisso. Eu fui o primeiro candidato a presidente da República em visita ao estado de Pernambuco em assumir o compromisso de reativar a Sudene e blindá-la contra a corrupção. Porque extinguir a Sudene foi um crime, mais um crime do governo Fernando Henrique contra o Nordeste. Agora, Lula, responda alguma coisa. O William Bonner te perguntou, você é contra ou a favor da transposição do São Francisco? Porque, com todo respeito de quem já votou em você 2 vezes, você nessa campanha não responde nada. A pessoa pergunta, Lula, você é a favor disso ou daquilo? Você vai dar a volta, você não responde. Você é contra ou a favor da transposição do São Francisco? Eu estou dizendo aqui, eu sou a favor da transposição do São Francisco, acho que nós podemos fazer a transposição da bacia do Tocantins, nós precisamos aproveitar os poços artesianos, tudo pode ser feito para combater a seca no Nordeste. Seu tempo, candidato. Candidato Lula pede direito de resposta. Está concedido para que o senhor responda especificamente a questão levantada pelo candidato Garotinho. Primeiro, o fato de não ser simplista dizer eu sou a favor e sou contra é uma questão de responsabilidade. Se fosse uma coisa simples de fazer, isso não estaria há 153 anos sendo debatido a cada ano que passa. É preciso saber efetivamente para que a gente quer essa água, em que terra que ela vai passar, se vai fazer a reforma agrária antes, se nós vamos aproveitar hoje e tratar corretamente a água de uma parte do Nordeste da cidade que vai para o esgoto para aproveitá-la em outra coisa. Porque, obviamente, que como nordestino que sair de lá por conta da seca, eu, para resolver o problema, levo até água na cabeça. Mas não é simples. Não é uma coisa eu sou contra ou a favor. Se tudo fosse 880, o mundo não teria problema. É preciso agir com responsabilidade nessa questão da transposição das águas do Rio São Francisco, porque o velho Chico está cansado. É muita água para o caminhãozinho do velho Chico. Ou seja, se você imaginar que pode irrigar tudo o que você pensa com o Rio São Francisco, você, na verdade, estará dizendo uma inverdade absoluta. Conclua, candidato, por favor. Muito obrigado. Pela ordem agora, tema livre. Neste bloco, candidato Garotinho, o senhor tem agora necessariamente que fazer a pergunta ao candidato Ciro Gomes. Ciro, nós estamos vivendo aqui na América do Sul um problema sério e 2 países já adotaram, inclusive, o curralito, que é uma espécie de confisco do dinheiro da população. Eu gostaria de saber se, num caso de emergência, você teria coragem de fazer o que ocorreu na Argentina e no Uruguai. Em nenhuma hipótese, felizmente, a tragédia brasileira tem solução, diferente da tragédia argentina, que levou ao último limite esse projeto. E nós brasileiros temos esse privilégio porque temos essa eleição. Se nós conseguirmos, um de nós da oposição, vencer essas eleições, derrotar esse modelo e, de fato, reunir os brasileiros todos para um novo projeto, um novo modelo econômico, nós poderemos evitar. Mas, de fato, o povo brasileiro precisa saber, eu tinha muita vontade de dar aí uns palpitezinhos, poço artesiano, por exemplo, é água de superfície, o Nordeste quase não tem. O poço profundo quase sempre encontra água salgada, tem que ter dessalinização. A última reserva hídrica com excedente para irrigar, inclusive, abastecimento humano no Nordeste é o São Francisco. Tem que ser feito, evidentemente, um projeto de reestruturação, de recuperação da bacia do São Francisco. Vocês vão me desculpar entrar aí, meter o bedelho nessa discussão, mas eu conheço isso com grande intimidade. Fiz o primeiro canal de transposição de águas
do rio Jaguaribe, que abastece Fortaleza, suas margens hoje estão irrigando. Sobre a questão do Corralito, o Brasil pode interromper e não ter isso. Mas hoje, o galope da dívida interna que os senhores do governo fizeram é a coisa mais irresponsável e criminosa que se fez contra esse país em todos os tempos. Eu fui ministro da Fazenda, a dívida correspondia a menos de 1/4 de o que o Brasil produz por ano. Hoje, em 7 anos, 67 bilhões de dólares de privatização, arroxo fiscal com impostos, funcionalismo público sem reajuste, a dívida passou para 2/3 quase de um ano de trabalho do Brasil. O candidato Garotinho tem direito à réplica. Eu lhe perguntei isso, Ciro, porque a PEC 175, datada de 1995, assinada pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan e o senhor José Serra, na época ministro do Planejamento, diz o seguinte, artigo 148, a União poderá instituir empréstimos compulsórios em razão da conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. Isso significa confisco, ou seja, ela está até hoje em tramitação no Congresso Nacional. Um dos candidatos presentes a esse debate propôs, em medida que está no Congresso Nacional, o confisco do dinheiro da população, da caderneta de poupança e da conta corrente. Está aqui, está assinado por ele. A assinatura dele está neste documento aqui. Eu gostaria de saber a sua opinião, por isso eu lhe perguntei, você é um economista, eu queria que você traduzisse para a população o que quer dizer, em razão da conjuntura econômica que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. Candidato Ciro Gomes. A tradução é simples, é aquilo que o Collor fez com a caderneta de poupança. Isso é o que está na lei, eu não vou somar a minha acusação, nem vou repetir intrigas que não correspondem à realidade, porque essa campanha, apesar de ter sofrido muitas agressões, muitas baixarias, eu quero concluí-la da forma como eu sempre me comportei, para ganhar ou para perder, falando ao povo brasileiro soluções concretas para os problemas do nosso país. E você está tocando, Garotinho, talvez, num problema que seja central ao povo brasileiro e que esse debate foi censurado. Por que o país não cresce? O país não cresce porque tem uma taxa de juros que é muito maior do que o lucro do comércio, da indústria e do coisa. Por que a taxa de juros é tão grande? Porque essa gente explodiu a dívida interna, enriqueceu como nunca aconteceu na história da humanidade. Meia dúzia de brasileiros privilegiados, que são os donos dos bancos, destruiu nossa base produtiva, internacionalizou a substantiva parte da nossa infraestrutura e fez os salários encolher mais de 20% no período. Essa é a tragédia que deveria ter sido discutida e infelizmente não foi. Está esgotado o tempo. Obrigado, candidato. Eu vou dirigir, então, uma pergunta ao candidato Antony Garotinho. Vamos aproveitar essa oportunidade, já que se tratou do tema dívida interna, Corralito. O senhor garante que, de forma alguma, nem prazo de resgate e nem rendimento combinado será desrespeitado para aqueles brasileiros que têm dinheiro aplicado? Eu repito, quem fez a PEC 175 de 1995 não fui eu. Tudo o que é direito da população e que está na sua caderneta de poupança ou está na sua conta corrente será garantido. A população que nos assiste agora precisa saber que um dos candidatos presentes aqui assinou, na época como ministro do Planejamento, isto que diz o artigo 148 desta proposta que foi enviada ao Congresso e está sendo debatida até hoje. A União poderá instituir empréstimo compulsório, ir na sua conta e tomar o seu dinheiro. Quando? Em razão da conjuntura que exija absorção de riqueza. Isso é confisco, isso não pode haver nesse país. Candidato Ciro Gomes, a sua vez de responder a mesma questão. Nenhum tipo de aplicação financeira terá desrespeitado o prazo de resgate ou o rendimento previamente programado se o senhor for presidente da República? Não, comigo na presidência da República, o depósito de todos os brasileiros, seja em conta corrente, seja em caneta de poupança, seja em CDI ou qualquer tipo de aplicação, será rigorosamente respeitado. Mas eu quero fazer uma ponderação clara. O Brasil ou volta a crescer, e nós temos que, para fazer crescer a economia brasileira, mudar o modelo econômico, mudar o sistema de cobrança dos impostos, tirar esses impostos da cadeia da produção, tirar dos salários para permitir que produzir seja mais fácil, que a população possa comprar mais e isso gerar uma demanda maior.
o Brasil precisa refundar, criar de novo o sistema de previdência do jeito que eu já propus, que é uma coisa complicada, mas é fundamental e inadiável. E mais do que tudo, o Brasil precisa sair dessa ciranda de dependência de capital estrangeiro. Isso pode matar o Brasil. Essas 3 providências estão propostas no nosso projeto, vão permitir cair a taxa de juros e aí a dívida toma um perfil que dê para administrar. Sem isso, o Brasil vai ter dificuldades. Obrigado. Durante pergunta, resposta, réplica e tréplica, o candidato José Serra foi citado, pediu resposta, ele tem direito à resposta a partir de agora. Olha, mandar uma proposta de emenda constitucional prevendo a possibilidade de empréstimo compulsório não tem nada a ver com confisco de nada. Até porque é uma emenda constitucional que foi para o Congresso e até porque qualquer empréstimo compulsório tem que ser aprovado por lei. Não pode, inclusive, ser medida provisória, porque toda alteração da Constituição, depois ela só pode ser aplicada por lei. E empréstimo compulsório não quer dizer poupança, não quer dizer corralito, não. Isso nem é empréstimo compulsório, a menos que se queira forçar a interpretação. Empréstimo compulsório é algo que se faz sobre combustível, é algo que se faz sobre um preço, é algo que se faz para algum setor que, de repente, tem lucros extraordinários e que se cria uma situação injusta ou de desequilíbrio econômico e tudo mais. Isto está sendo discutido e, se fosse, teria que ser aprovado cada empréstimo compulsório por lei, não é medida provisória, sem nenhuma imposição. Eu batalhei contra as medidas do Collor. Peço que respeite o tempo. Dentro do nosso... Eu quero fazer uma observação. Enquanto um dos candidatos fala, todos os demais devem guardar aquele silêncio respeitoso que se espera de pessoas que postulam o cargo de presidente da República. Eu tenho certeza de que não farei mais essa observação durante essa noite. Pela ordem do nosso bloco com temas livres, agora o candidato Ciro Gomes deve dirigir uma questão ao candidato José Serra. 30 segundos, por favor. O Brasil, José Serra, tem a menor taxa de crescimento econômico dos últimos 50 anos. Tem o maior volume de desempregados da história. A maior informalização, a maior quantidade de gente trabalhando sem documento. O Brasil encolheu a massa de salários 20%. O Brasil está com 70% das estradas destruídas. O Brasil está com iminência, de novo, de falta de energia elétrica. Os senhores aumentaram os impostos como nunca o Brasil experimentou. Os senhores contraíram a despesa do funcionalismo público, que está sem reajuste há 8 anos, como nunca se fez. Vou fazê-lo agora. Mas o tempo... E a grande pergunta é, o que deu errado? O que aconteceu? Olha, eu não tenho essa visão pessimista sobre o Brasil. Pelo contrário, eu tenho uma visão boa sobre o nosso futuro. Os problemas brasileiros estão resolvidos? Não. A gente pode ficar falando horas dos problemas e fazendo críticas. O Brasil está cheio de problemas. A questão é outra, é como resolver esses problemas. E eu sou otimista com relação ao futuro. Creio que nós podemos ter um período agora pela frente muito importante de crescimento econômico, crescimento do emprego, juntando com políticas sociais que elas sim representaram avanços. A Bolsa Escola, a Bolsa Alimentação, Programa de Saúde da Família, Programa de Agentes Comunitários de Saúde, a erradicação do trabalho infantil, que eu vi na prática crianças com defeito físico porque estavam trabalhando no corte de cana, um programa fantástico que já tirou 800 mil crianças do trabalho infantil, o maior respeito que o Brasil tem no exterior, a política de crédito para a agricultura, pela primeira vez na história, o juro é sem correção monetária, com 8,75 fixos por ano, o programa de apoio à agricultura familiar com juros de 4%, o Fundef, que fortaleceu a educação básica no Brasil, que permitiu um avanço grande, a queda forte da mortalidade infantil, há muita coisa que se avançou. E eu acho que falta mais coisa a fazer do que já se fez. Mas o importante é fazer com que amanhã seja melhor do que hoje, não apenas fazer críticas e apontar problemas. Candidato Ciro Gomes. Eu tenho 20 anos de vida pública, já fui deputado, já fiz muitos projetos, já fui prefeito de uma capital, não tinha nem 30 anos, já fui governador de um estado, até hoje é recorde meu, com 32 anos, já servi ao país como ministro da Fazenda e sou um inveterado otimista a ponto de ter coragem de postular a presidência da República, apesar de conhecer com grande profundidade, em função da minha experiência, a profunda desarrumação da casa que está aí. Dívida externa sem ter como pagar,
dívida interna, impondo juros e trazendo a inflação de volta. E a grande pergunta não foi respondida. Se o país está com a menor taxa média de crescimento, isso não é questão de olhar para o passado, é hoje. Ninguém vai inventar um outro país engabelando as pessoas com palavras que são coisas cor-de-rosa, porque esse é o país que um de nós vai herdar. E eu sei concretamente o que é que deu errado. Montou-se um modelo de transferência de riqueza dos salários e da classe produtiva para o sistema especulativo. E isto é que, de fato, está em discussão. Não é questão de pessimismo ou otimismo, nem é questão de olhar para o passado. É olhar que tipo de país nós estamos tratando para governar. A tréplica, 1 minuto, é para o candidato José Serra. Olha, eu volto àquele ponto. Nós temos boas condições para crescer para diante. Muito boas. Nos últimos anos, tivemos perturbações internacionais sérias, apesar de que a política cambial, a política do câmbio real em relação ao dólar, passou a ser adequada para o crescimento econômico de 99 para cá. No entanto, houve várias crises que efetivamente trouxeram problemas para o Brasil, ano após ano. Da crise da Argentina, a derrubada das torres do World Trade Center, as perturbações na própria economia norte-americana e tudo mais. Mas eu vejo que o Brasil tem um grande raio de manobra por diante, inclusive para diminuir a sua dependência externa através das exportações, da substituição de importações, uma política ativa. E o Brasil é campeão em muita coisa, não é apenas em futebol. Nós somos campeões em soja, somos campeões em aço, em aviões de médio porte. A gente tem condição para ocupar um lugar importante na economia mundial. Nós temos a melhor campanha contra a AIDS do mundo, que o Lula disse que é no PT. Candidato. Mas, enfim, tem muita coisa boa. Candidato Ciro Gomes, o senhor estabeleceu uma lista tão longa de problemas para o futuro que quase não deu tempo de fazer a pergunta. Então, vamos aproveitar para esclarecer isso. Diante do quadro de instabilidade econômica internacional e política também, como é possível o Brasil crescer? Desculpa, olha, Bonner, não posso concordar com esse álibi que estabelece uma culpa no estrangeiro para as mazelas que são do modelo brasileiro. A China está crescendo a 8%, 10% ao ano todos esses anos. O Nordeste da Ásia passou por crise tremenda, está crescendo a Malásia a 6%. Aqui vizinho, o Chile tem uma inflação menor do que a brasileira e uma taxa média de crescimento maior do que a nossa. O México tem uma inflação menor do que a nossa e uma taxa de crescimento média também maior do que a nossa. O problema aqui é que se montou um modelo de manipulação da taxa de câmbio, quando o senhor ministro José Serra era do Planejamento, membro do Conselho Monetário Nacional, para fazer um câmbio tão artificial que permitisse o populismo da reeleição. E isto explodiu as dívidas brasileiras. O conserto existe. O Brasil tem terra, tem água, tem minerais, tem petróleo, enfim. Agora, qual é o conserto? Tem que mudar as instituições da política econômica. O modelo tributário, o modelo previdenciário, eliminar o déficit externo. Por favor. Candidato Serra, eu lhe dirijo quase a mesma pergunta, porque o senhor apontou na sua resposta que o Brasil iria exportar mais. Então, adaptando, como é possível exportar mais diante de um quadro de instabilidade econômica e política internacional como o que nós temos neste momento? Se não são as torres do World Trade Center, no momento é a iminência de uma guerra contra o Iraque, por exemplo. Olha, é importante também fazer um esclarecimento. A política cambial da qual eu fui crítico foi feita quando Ciro Gomes foi ministro da Fazenda. Ele disse, me mencionou diretamente, foi uma política feita lá e que levou, no final de 1994, a um déficit externo que o Brasil não tinha há muito tempo, de 1,2 bilhões de dólares. Isso, no meu entendimento, esteve na origem dos problemas de hoje e ele esteve nessa origem. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, esteve nessa origem. Agora, a questão é como o Brasil vai conseguir sair bem num contexto de crise internacional. É verdade, a crise existe, mas nós vamos sair produzindo. Esta é que é a diferença. Porque quando você tem uma vulnerabilidade com o exterior, que você precisa exportar mais e substituir importação, nós estamos enfrentando o problema via crescimento da economia e do emprego. O candidato Ciro Gomes pediu o direito de resposta, ele tem direito à resposta neste momento. É apenas para repor, quer dizer, o candidato Serra fez essa campanha inteira um esforço de difamação dos seus adversários e continua até no último dia fazendo a mesma coisa. Se ele tiver um mínimo de fidelidade à história, ele sabe que eu fui ministro da Fazenda numa emergência. Quando caiu o recupero, eu fui chamado às pressas para segurar a barra do Plano Real. E uma das coisas que nós fizemos para segurar a barra do Plano Real foi inibir a sobrevalorização do câmbio naquela data. O regime de câmbio que eu pratiquei era o do câmbio flutuante, que ele diz que defende.
mas ele foi ministro do Planejamento quando se fez a banda cambial que artificializou o câmbio, e eu rompi. Fui o primeiro governador eleito pelo PSDB, rompi, recusei ser ministro da Saúde, que ele aceitou, porque vi que estavam fraudando aquilo que era a melhor intenção do Plano Real na sua origem, no governo Itamar Franco. O candidato José Serra tem o direito de resposta. O senhor disse que ele promoveu uma campanha de difamação. Eu vou lembrar, antes que o candidato exerça seu direito de resposta, que este é um momento chave do debate. É um momento em que o candidato tem o direito a se defender daquilo que julga ter sido uma ofensa. E a resposta deve se ater apenas a isso, a uma defesa, e não ao novo ataque que motive um novo direito de resposta e desrespeite os demais candidatos. É isso que eu peço ao candidato José Serra agora. Perfeitamente. O que a gente vê é o seguinte: ele disse que eu difamo os adversários e deu o exemplo aqui difamando. O que eu tenho procurado fazer nessa campanha é discutir teses, ideias, propostas, estilos, porque trata-se de governar o Brasil. A questão da política cambial, até o asfalto de Brasília sabe que o Ciro Gomes, quando foi ministro, defendeu essa política, que achou bom ter déficit externo no Brasil naquele momento, que foi um ardoroso defensor dessa política, que se opôs a mim quando eu me opunha a esta política de sobrevalorização cambial. Agora, isto não é motivo, eu não acho que ao dizer isso ele esteja me ofendendo. Não, ele está fazendo uma discussão sobre o câmbio que cada um fez ou que cada um não fez. Nesta campanha, eu debato ideias, propostas, o que cada um fez no passado. Eu acho legítimo que isso seja feito. Difamação é outra coisa, é o que eu tenho sofrido antes do horário eleitoral e depois, inclusive pela internet. Esgotado o seu tempo, está concluído este bloco do debate Eleições 2002. Nós voltaremos no próximo aí, novamente, como no primeiro bloco, com temas que são sorteados aqui entre os candidatos. Nós voltamos já. Vamos dar início agora ao terceiro bloco deste debate com os 4 principais candidatos à presidência da República. Lembrando que esta é a última vez em que eles se encontram antes das eleições do próximo domingo. Este é um bloco de temas determinados, por isso, neste momento, eu vou fazer aqui o sorteio do tema que será o tema da primeira pergunta do bloco. O tema será da área de segurança, narcotráfico. Agora eu vou sortear o candidato que vai fazer a primeira pergunta do bloco. A pergunta sobre narcotráfico será feita pelo candidato Ciro Gomes. O senhor tem apenas que escolher para quem vai dirigir a pergunta. Eu vou perguntar ao garotinho. O senhor tem 30 segundos. O Rio de Janeiro, nesse dia 30, parou. E aquilo me assustou como brasileiro, porque quando o governador do Ceará, a gente ia fazer a promoção do turismo para Fortaleza, e todo mundo perguntava que distância tinha do Rio, porque o Rio é a porta do Brasil. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Você foi governador, a governadora Benedita é do PT, o governo Fernando Henrique é do PSDB. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro, que eu sei, apenas é a expressão um pouco, talvez, mais chocante daquilo que está acontecendo na média do Brasil? Candidato Garotinho. Olha, Ciro, eu investi no Rio de Janeiro em segurança pública 400 milhões de reais. Dobrei o salário dos policiais, contratei 15 mil policiais, fiz tudo o que um governador devia fazer. Mas acontece que o narcotráfico, ele é de responsabilidade do governo federal. O Rio de Janeiro não tem fábrica de fuzil AR-15. O Rio de Janeiro não tem fábrica de transformação de coca em cocaína. O Rio de Janeiro não tem plantação de maconha. É preciso que o Brasil tenha uma política de monitoramento das suas fronteiras. Eu estou cansado de dizer. Eu sugeri num documento ao governo federal, no ano de 99, uma série de medidas. Criação de presídio federal, não foi feito nada. Pedi que nós tivéssemos um monitoramento de fronteira, nada foi feito pelo governo federal, infelizmente. E, infelizmente, eu tenho que dizer que no dia 30 houve relaxamento por parte das autoridades estaduais. Uma fita
divulgada pelo Ministério Público, informa que as autoridades já haviam sido comunicadas. A governadora do estado foi comunicada, o secretário de Segurança Pública foi comunicado, e eles negaram isso primeiro. Disseram que não sabiam, tentaram fazer uma exploração eleitoral, disseram que não, isso aí é jogada política, e depois, quando o Ministério Público divulgou, então eles admitiram que sabiam. Candidato Ciro Gomes. Eu acho que o governador Garotinho tem uma percepção correta. E se me permite uma brincadeira, acho que leu de novo e tem lido com certa assiduidade a nossa concepção, o nosso programa de governo que está aqui. De fato, a experiência de enfrentar crime organizado não pode ser deixada na mão dos governos estaduais. Eles não têm tradição, não têm recursos humanos, não têm recursos financeiros por média no Brasil. E no mundo inteiro, quem teve sucesso em controlar, em destroçar o crime organizado, fez o quê? Federalizou o centro do crime organizado, que é a nossa proposta. Narcotráfico, contrabando de arma, sequestro, crimes praticados por policiais civis e militares, crime de lavagem de dinheiro do colarinho branco e corrupção contra o dinheiro público passarão, no meu governo, a ser responsabilidade da Presidência da República, da Polícia Federal ampliada com a sua capacidade tecnológica de investigação, com o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, ampliação da Justiça Federal e, inadiável, construção de presídios federais de segurança máxima em regiões distantes, onde o preso vai pagar pela sua estadia. Por favor, candidato Garotinho. Eu apenas queria dizer ao candidato Ciro Gomes que eu não preciso ler o livro dele do programa de governo, porque o meu programa de segurança pública, ele é o mais extenso. O meu programa de governo foi concebido por uma equipe que foi visitar a Scotland Yard, que visitou o programa de tolerância zero dos Estados Unidos, e eu sei, você tem toda a razão, a sua proposta é correta, como a nossa também é correta. Não se trata aqui, dizer, um é melhor do que o outro, todos os dois programas são bons programas. O que se trata hoje, e é uma questão importante, é a total omissão do governo federal neste tema. É impressionante como o governo se omitiu. Eu me lembro quando a Polícia do Rio de Janeiro, com o Serviço de Inteligência, mais o Ministério Público, através da promotora Márcia Velasco, nós conseguimos prender o senhor Fernandinho Beiramar. Enquanto eu fui governador do Rio, o governo federal não mandou para cá. Quando eu saí, no dia seguinte, mandaram para cá. Falta de autoridade, falta de comando. Seu tempo, candidato. Candidato Ciro Gomes, com o senhor presidente da República, o senhor reservaria algum papel para as Forças Armadas no combate ao narcotráfico? Nós temos que recuperar a capacidade operacional de defesa do Brasil. É um escândalo, um dos grandes escândalos brasileiros, que o país hoje esteja indefeso. O Brasil hoje não tem capacidade operacional, está com a sua força aérea sem equipamento, predando os aviões para trocar peça, o exército dispensando 40 mil recrutas por falta de comida. Eu visitei quartéis na fronteira do Acre, funcionando a meio expediente por falta de comida, e nós temos que restaurar essa capacidade operacional da nossa Força Armada e garantir um modelo de defesa em que o objetivo estratégico seja o norte. Mas eu repilo essa ideia norte-americana de transformar as Forças Armadas brasileiras em forças policiais. Isso é tarefa para a Polícia Federal e não, de forma nenhuma é conveniente ao país permitir que as suas Forças Armadas se envolvam em questões de polícia. Candidato Garotinho, a mesma pergunta. O senhor, presidente da República, reservaria algum papel para as Forças Armadas no combate ao narcotráfico? Olha, William Bonner, eu sou um nacionalista. Um homem que tem um amor por esse país e por todas as suas instituições, especialmente pelas Forças Armadas brasileiras. Eu fui o primeiro, no primeiro debate de televisão, a denunciar a humilhação que as Forças Armadas brasileiras foram submetidas pelo governo do senhor Fernando Henrique Cardoso. Aqueles meninos sendo mandados embora, porque não tem comida no quartel. O papel das Forças Armadas é que elas sejam reequipadas, preparadas para um sistema de defesa. O papel das Forças Armadas é que os seus institutos tecnológicos, o ITA que eu visitei, que deu origem à Embraer, foi o trabalho tecnológico, científico, de pesquisa dos institutos das nossas Forças Armadas que nós queremos recuperar e as suas Forças Armadas. Crime é problema de polícia. Está esgotado o tempo, agora vamos então a mais um sorteio de tema para que o candidato Garotinho possa fazer a próxima pergunta deste debate. O tema é desigualdades regionais. A quem o senhor vai dirigir a pergunta? Eu vou dirigir ao candidato José Serra. 30 segundos, por favor.
O Brasil é um país de profundas desigualdades regionais. O governo que o senhor representa, ele extinguiu a Sudã e extinguiu a Sudene. Inclusive, o senhor mudou depois de opinião e foi ao Nordeste e disse que o senhor é a favor de voltar com a Sudene e depois o senhor também disse que era a favor de voltar com a Sudã. Eu gostaria de saber quem é que está certo, o senhor ou o Fernando Henrique? O senhor é o candidato Fernando Henrique é contra, o senhor é a favor. Olha aqui, em primeiro lugar, eu estava no Ministério da Saúde. Eu não tomei nenhuma medida para fechar a Sudene. Segundo, nunca disse de reabrir a Sudã. Nós temos que ter lá um outro sistema na Amazônia. Terceiro, o que eu disse é que a Sudene poderia ter sido transformada sem ter sido fechada. Apenas isso, mas ela tem que se transformar. No tempo que a Sudene esteve sob minha responsabilidade, quando eu fui ministro do Planejamento, 95, e os 5 primeiros meses de 96, nós aprofundamos um processo importante de moralização dentro da Sudene.